Olá pessoal, estamos começando mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender a trabalhar com a plotagem no Model Space. Na verdade a gente vai ver esse tema durante todo esse módulo e nessa primeira aula nós vamos aprender a escalonar os desenhos. Antes de começar a trabalhar com escalonamento de desenhos, eu queria deixar claro que assim, muita gente trabalha nesse método porque as versões mais antigas do AutoCAD não tinham o Paper Space ou Layout, que é esse modo de trabalho aqui. Tá? Então, era obrigatório que a gente fizesse esse escalonamento dos desenhos para conseguir trabalhar corretamente com o desenho. Hoje, ainda mais no AutoCAD 2013, que tem um monte de recursos, isso não é mais necessário. Mas como tem muita gente que ainda trabalha dessa forma, e pode acontecer de vocês receberem um desenho que esteja escalonado, então é importante a gente saber como que isso funciona. Nos nossos desenhos, nós costumamos trabalhar em 1 para 1, ou seja, uma unidade do desenho é igual a 1 metro. Tá? Isso no Model Space. Eu já expliquei essa questão das unidades, né? Que na verdade, o AutoCAD trabalha em milímetro no layout e aqui no Model ele é adimensional e a gente que escolhe essa dimensão. Então, quando eu falo que eu trabalho em 1 para 1, é porque 1 é igual a 1 metro, tá? Todo esse meu desenho aqui está feito dessa maneira. Está feito 1 é igual a 1 metro. Se eu tirar um dist aqui, ó, dist, ó, e fizer essa distância da porta, ela tem que dar 2,10. Ó. Então, ela está aqui, 2,10. É realmente 1 para 1. E depois a gente vai ver, na verdade a gente já viu como utilizar algumas escalas, que a gente utiliza a escala aqui no layout, trabalhando dessa maneira. Quando eu estou no Model, é diferente. Eu vou utilizar esse desenho aqui como uma referência, tá? Deixo esse de lado e esse aqui eu vou escalonar. Lembra que eu tinha comentado que para a gente utilizar a escala em um desenho no paper, a gente divide 1000 pela escala que a gente quer, XP, né? Então, 1000 dividido por 50, XP, isso dá 20 XP. Aqui, para utilizar o fator de escala, é a mesma coisa. Se eu quero uma escala 1 para 50, eu divido 1000 por 50. 1000 dividido por 50 dá 20. Então, esse é o fator de escala que eu tenho que utilizar. Para isso, eu utilizo o comando Scale, que é esse comando aqui, ó. Posso utilizar aqui na aba Modify, ou posso digitar SC, de Scale. Tá? Seleciono o objeto que eu quero escalonar e dou o fator de escala, ó, dou um ponto de referência, e o fator de escala que é 20. Não tem XP nesse caso, tá? É só 20. 20, Enter. O que aconteceu? O meu desenho ficou muito maior do que originalmente ele era, tá? Por quê? Porque nesse caso eu vou trabalhar realmente em milímetro. A minha prancha vai estar em milímetro aqui dentro e o meu desenho agora tem a escala 1 para 50 dentro do model. Ele não está mais em 1 para 1. Ele realmente está na escala 1 para 50. Agora vamos ver o que acontece com um desenho que eu criei em 1 para 1 e preciso escalonar, mas ele já tem as cotas aqui definidas. Então, vou lá de novo, ó, SC, Enter, seleciono todo o meu desenho aqui, seleciono um ponto de referência e 20, porque é o fator de escala da 1 para 50. Ó, ela aumentou também o meu desenho, dá um zoom extend aqui só para a gente ver. Ó, os meus textos, tudo ele aumentou. Então, o que eu vou fazer agora? Vou trazer ele um pouquinho mais para cá, todo esse desenho, para que a gente possa deixar ele mais ou menos organizado aqui. E o que aconteceu com as cotas? As cotas ficaram super pequenininhas, né? Elas aumentaram proporcionalmente, ó, então eu já não tenho mais aquela mesma escala que eu tinha. Isso aqui com certeza não é 53. Então, quando eu trabalho com o fator de escala, com o escalonamento no model, o que acontece? Eu tenho que primeiro explodir as cotas para depois fazer esse escalonamento. Vou fazer isso daqui aqui nessas duas plantas, tá? Novamente, ó, Scale, seleciono as duas plantas,
Aliás, primeiro eu tenho que explodir as cotas. Então, eu tenho que pegar todas essas cotas aqui e X de explode, Enter. Ó, agora as minhas cotas elas estão explodidas, tá vendo? Cada linha é uma linha. O que, para trabalhar no AutoCAD, é péssimo, na verdade, porque a gente, se precisar utilizar uma edição de cota, a gente tem que sentar e olhar cada cota dessas. Cada linha é uma linha separada, não é mais um grupo. Então, eu estou fazendo aqui, ó, tirando todas essas cotas, e na verdade, assim, só para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Ó, vou escalonar, Scale, seleciono tudo, pego aqui um ponto de referência, e agora dou o fator 20. Ó, o que aconteceu? As cotas que eu explodi ficaram corretas, e as cotas que eu não explodi ficaram pequenas, tá vendo? Então, isso gera um trabalho maior para a gente fazer o projeto que é desnecessário. Para finalizar, vamos colocar essa última planta aqui de cobertura que está falando que é 1:50 também, mas na verdade a gente vai colocar em 1:100, tá? Dou o fator de escala, Scale, seleciono ela, e 1:100, na verdade, é 10 XP, certo? 1000 dividido por 100 igual a 10. Então, dou um fator de escala 10 sem o XP, 10, pronto. Agora, eu tô com ela na escala 1:100. Então, vou colocar aqui que ela tá na 1:100. Pronto, ok. Eu tô com o meu desenho já todo escalonado para colocar ele na prancha dentro do módulo. Nessa aula nós vimos como utilizar o fator de escala para escalonar um desenho dentro do Model Space. E depois nós vamos ver como que a gente utiliza esse escalonamento para colocar esse desenho na prancha.